Meu nome é Vanessa Martins. Tenho 32 anos. E na última terça-feira, meu marido, Eduardo Martins, faleceu de um ataque cardíaco repentino. O choque ainda não passou. Quando liguei para meus pais, chorando incontrolavelmente, minha mãe disse: "Estamos comemorando o aniversário da Juliana agora. Isso pode esperar até amanhã?" Minha filha de 8 anos, Tessalia, e eu ficamos sentadas sozinhas naquela noite, abraçadas enquanto nosso mundo desabava. Nunca imaginei que minha família nos abandonaria em nosso momento mais sombrio. Mas o que eles fizeram em seguida foi ainda pior. Se você já se sentiu traída por sua família quando mais precisava, por favor, me diga de onde você está assistindo e inscreva-se para se juntar a outros que entendem essa dor. Eduardo e eu nos conhecemos durante nosso 2º ano na Universidade Federal de São Paulo. Eu estava com dificuldades na aula de economia e ele era o charmoso assistente de ensino que ficava depois da aula para me ajudar a entender as curvas de depreciação. A paciência dele foi a primeira coisa pela qual me apaixonei, seguida rapidamente por sua risada contagiante e pelo jeito como seus olhos se enrugavam nos cantos quando sorria. Namoramos durante a faculdade, e ele me pediu em casamento no dia da formatura, escondendo o anel na minha pasta de diplomas. Casamo-nos jovens, aos 23 anos, ignorando os avisos de amigos que diziam que deveríamos experimentar a vida antes de nos estabelecermos. Mas Eduardo era a minha vida. Ele era a pessoa com quem eu queria experimentar tudo. Depois de terminar seu MBA, Eduardo conseguiu um emprego em uma prestigiosa empresa de consultoria financeira em São Paulo, capital. Ele ascendeu rapidamente, impressionando clientes com sua abordagem honesta e preocupação genuína com seu bem-estar financeiro. Ele não era apenas bom com números, ele era bom com pessoas. Essa combinação o tornava excepcional em seu trabalho. Passamos 5 anos maravilhosos juntos, antes de decidirmos tentar ter um bebê. O que pensávamos ser uma jornada fácil se transformou em 3 anos de sofrimento. 2 abortos espontâneos, inúmeras consultas médicas e uma tentativa frustrada de fertilização in vitro depois. Estávamos emocionalmente exaustos e financeiramente esgotados. Começamos a discutir a adoção quando engravidei inesperadamente da Tessalia. A gravidez foi difícil. Fiquei de repouso absoluto nos 2 últimos meses, e o Eduardo trabalhava em casa para cuidar de mim. Ele me trazia café da manhã na cama, massageava meus pés inchados e lia livros sobre gravidez em voz alta para mim e para nossa filha, que ainda não havia nascido. Quando Tessalia finalmente chegou, Eduardo chorou mais do que eu, segurando o corpinho dela contra o peito como se ela fosse de vidro. Por 8 lindos anos, fomos a família que eu sempre sonhei em ter. Eduardo treinava o time de futebol da Tessalia, mesmo sem saber nada sobre futebol. Ele estudava junto com ela, assistindo a tutoriais no YouTube à noite, depois que ela ia dormir. Ele nunca faltava a um evento escolar ou a uma consulta médica. Sua agenda estava cheia de lembretes sobre as atividades da Tessalia, organizados por cores e por importância. Havia sinais de alerta sobre sua saúde que nós 2 ignorávamos. Dores ocasionais no peito, que ele atribuía ao estresse. Falta de ar, atribuída à falta de forma. O médico disse que sua pressão arterial ligeiramente elevada era normal para um homem se aproximando dos 40 anos com um trabalho de alta pressão. Tome aspirina, faça mais exercícios, reduza o sódio. Conselhos comuns que seguimos, com muita leviandade. A manhã em que isso aconteceu começou como qualquer outra terça-feira. Eduardo fez panquecas em formato de dinossauro enquanto eu preparava o lanche da Tessalia. Ele nos deu um beijo de despedida. Prometeu chegar cedo em casa para uma exposição de arte da Tessalia na escola, e foi trabalhar. Suas últimas palavras para mim foram: "Não se esqueça de comprar mais xarope de bordo. O de verdade, não aquela porcaria de xarope de milho." Uma conversa final tão banal. Às 10h47 meu telefone tocou. Era Patrícia, a assistente do Eduardo. A voz dela tremia tanto que eu mal conseguia entendê-la. "Vanessa..." O Eduardo desmaiou durante uma reunião com um cliente. A ambulância chegou. Eles o estão levando para o Hospital São Lucas. Lembro-me de deixar cair minha caneca de café.
O som de cerâmica se estilhaçando no azulejo pareceu ecoar na minha memória. Liguei para nossa vizinha, Ana, para buscar a Tessalia na escola e dirigi até o hospital, ultrapassando todos os limites de velocidade. Rezei o caminho todo, barganhando com Deus em sussurros desesperados, mas era tarde demais. Eduardo foi declarado morto às 11h23, minutos antes de eu chegar. Ataque cardíaco fulminante, disseram. Nada poderia ter sido feito. Me garantiram, como se isso melhorasse de alguma forma. Ver o corpo do Eduardo foi surreal. Ele parecia estar dormindo, exceto pela imobilidade anormal do peito. Sua pele ainda estava quente quando toquei seu rosto. Eu ficava esperando que ele abrisse os olhos, sorrisse e me dissesse que tudo aquilo tinha sido um erro terrível. As horas seguintes se passaram em um turbilhão de papelada e telefonemas. A casa funerária precisava de decisões que eu não estava preparada para tomar. Cremação ou sepultamento? Que tipo de cerimônia? Ele tinha um terno favorito? Perguntas que pareciam impossíveis de responder quando tudo o que eu queria era me deitar na cama com meu marido uma última vez. A parte mais difícil foi dirigir para casa, sabendo que eu tinha que contar a Tessalia que o pai dela nunca mais voltaria. Como explicar a morte para uma criança de 8 anos? Como dizer a ela que o pai que fez panquecas de dinossauro naquela manhã se foi para sempre? Contar a Tessalia sobre o pai dela foi o momento mais difícil da minha vida. Quando ela entrou no meu carro depois da escola, imediatamente sentiu que algo estava errado. Cadê o papai? Ele prometeu vir à minha exposição de arte hoje à noite, disse ela, com a mochila agarrada nas mãos pequenas. Parei no acostamento porque não conseguia me concentrar na direção. Virei-me para encará-la e segurei suas mãos. Tessalia, algo muito triste aconteceu hoje. O papai ficou muito doente no trabalho e o coração dele parou de funcionar. Seu rosto se contorceu em confusão. Será que os médicos vão conseguir consertar? A esperança inocente em sua pergunta se rompeu. Algo dentro de mim. Não, querida. Quando o coração de alguém para de funcionar completamente, os médicos não conseguem consertar. O papai morreu hoje. Ela me encarou pelo que pareceu uma eternidade. Seus olhos azuis, tão parecidos com os do Eduardo, processavam aquela informação incompreensível. Então ela perguntou: isso significa que o papai nunca mais vai voltar para casa? Quando assenti, incapaz de falar em meio às lágrimas, ela soltou um gemido que não parecia humano. Era primitivo, o som puro do coração partido de uma criança. Ela se jogou nos meus braços, seu corpinho tremendo de soluços. Eu quero o papai. Por favor, eu quero o meu papai. Não havia nada que eu pudesse fazer, a não ser abraçá-la e chorar com ela. Estacionada na beira da estrada, enquanto a vida continuava ao nosso redor, alheia ao nosso mundo despedaçado. Naquela noite, depois de finalmente conseguir fazer a Tessalia dormir na minha cama, agarrada à camiseta suja do Eduardo para se confortar, o peso total da minha perda me atingiu. Sentei-me no chão do banheiro, com a porta fechada para que Tessalia não ouvisse, e desabei completamente. A dor física do luto era avassaladora, como levar socos repetidos no peito. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. Eu precisava da minha mãe e do meu pai. Com as mãos trêmulas, liguei para os meus pais. Eles estavam casados há 40 anos. Superaram perdas juntos. Certamente saberiam o que dizer, como me ajudar a superar esse momento difícil. Minha mãe atendeu no 5º toque, com o som de risadas e música ao fundo. Vanessa, posso te ligar depois? Estamos no meio do jantar de aniversário da Juliana. Mãe, eu disse engasgada, mal conseguindo formar palavras em meio aos soluços. O Eduardo morreu esta manhã. Ele teve um ataque cardíaco no trabalho. Ele se foi. Houve uma pausa, e eu a ouvi cobrir o telefone e dizer algo para outra pessoa. Quando ela voltou, sua voz estava um pouco mais sombria, mas ainda distraída. Meu Deus, que horror! Tem certeza? Talvez tenha havido um engano. Eu vi o corpo dele, mãe. Não há engano. O fato de eu ter que convencer minha própria mãe
de que meu marido estava realmente morto, parecia mais um trauma, além de tudo. Bom, isso é um choque, mas querida, estamos no meio da comemoração dos 40 anos da Juliana. Estão todos aqui. Temos o buffet. Você consegue ir hoje à noite e a gente passa aí amanhã, quando as coisas se acalmarem? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A festa de aniversário da minha irmã tinha precedência sobre a morte do genro dela, sobre a dor profunda da filha e da neta. Meu pai ligou. Então, Vanessa, que notícia horrível. O seguro de vida do Eduardo estava em dia? Sabe, você deveria ligar para a empresa amanhã cedo. Não estou indo aí agora mesmo. Não o que podemos fazer para ajudar. Mais uma pergunta sobre seguro de vida, enquanto o corpo do meu marido mal esfriava. Não acredito que essa é a sua resposta, eu disse, com a voz rouca. Meu marido acabou de falecer. Tessalia perdeu o pai. E você está numa festa agora, Vanessa. Meu pai, disse, naquele tom condescendente que usou durante toda a minha infância. Juliana está planejando esse aniversário marcante há meses. Todos tiraram uma folga do trabalho para estar aqui. Não podemos simplesmente ir embora. Seja razoável. Razoável. Como se o luto seguisse alguma regra da razão. Esqueça. Que liguei, eu disse, e desliguei. Em poucos minutos, meu telefone foi inundado com mensagens de texto de amigos que, de alguma forma, souberam da notícia. O colega de faculdade do Eduardo, Rogério, minha colega Tatiane, até mesmo minha antiga amiga do colégio, Cláudia, com quem eu não falava há anos, todos oferecendo condolências e perguntando o que poderiam fazer para ajudar. Estranhos demonstraram mais compaixão do que a minha própria família. Minha vizinha Ana veio com uma caçarola e sentou-se comigo à mesa da cozinha, enquanto eu tentava fazer uma lista de pessoas para avisar. Ela se ofereceu para passar a noite, mas eu recusei. Eu precisava ficar sozinha com a Tessalia para começar a imaginar como iríamos lidar com essa nova realidade aterrorizante sem o Eduardo. Aquela primeira noite foi interminável. Tessalia teve pesadelos e acordava chamando pelo papai. Deitei-me ao lado dela, acariciando seus cabelos e contando histórias sobre o Eduardo, sobre o quanto ele a amava, sobre o quanto ele a achava corajosa. Por fim, ela caiu num sono exausto, mas eu continuei acordada, olhando para o teto. A ausência do calor de Eduardo ao meu lado era um vazio insuportável. A manhã chegou, e com ela, a percepção devastadora de que aquele não era um pesadelo do qual eu pudesse acordar. Esta era a nossa vida agora. Uma vida sem o Eduardo. Uma vida em que meus próprios pais não se davam ao trabalho de aparecer quando eu mais precisava deles. O funeral de Eduardo estava marcado para o sábado, 4 dias após sua morte. Aqueles dias passaram em meio a uma névoa de preparativos, papelada e tentativas de confortar Tessalia, enquanto eu mal conseguia me controlar. Meus pais ligaram uma vez, rapidamente, para perguntar a que horas o culto começaria e se deveriam usar preto ou se seria uma celebração da vida com trajes coloridos. Não se ofereceram para ajudar com os preparativos, nem para perguntar como Tessalia estava lidando com a situação. O dia do funeral amanheceu claro e ensolarado, lindíssimo para uma ocasião tão sombria. Tessalia insistiu em usar um vestido azul, porque o papai sempre dizia que ela parecia uma princesa de azul. Ajudei-a com o cabelo, trançando uma pequena trança na têmpora, como Eduardo costumava fazer em ocasiões especiais. Chegamos à casa funerária 1 hora mais cedo para cumprimentar as pessoas. Os colegas do Eduardo da empresa financeira chegaram primeiro, sombrios em seus ternos escuros, muitos chorando abertamente. Eles haviam perdido não apenas um colega de trabalho, mas um amigo. Cada um deles passou um tempo com Tessalia, compartilhando pequenas histórias sobre seu pai, que ela poderia guardar para sempre. Meus pais e Juliana também deveriam chegar cedo, mas mandaram uma mensagem 20 minutos antes do início do funeral, dizendo que estavam atrasados devido ao trânsito. Eles finalmente entraram enquanto as pessoas estavam sendo acomodadas, causando uma pequena comoção ao encontrarem lugares na primeira fila, que eu havia reservado para a família. Minha mãe me abraçou brevemente, seu perfume inebriante.
O trânsito estava horrível, e Juliana teve dificuldade em encontrar algo apropriado para vestir em tão pouco tempo, disse ela. Aviso de última hora, como se a morte de Eduardo fosse um jantar inconveniente. Durante todo o culto, eu estava intensamente ciente de Juliana checando o celular, meu pai olhando para o relógio, minha mãe enxugando os olhos secos para se exibir. Enquanto isso, os colegas de Eduardo e nossos amigos estavam genuinamente perturbados, sua dor palpável e real. Em contraste com o distanciamento da minha família, o irmão do Eduardo, Marcos, demonstrava verdadeira devastação. Ele tinha vindo do Japão, onde dava aulas de inglês, chegando poucas horas antes do culto. Parecia exausto e com os olhos fundos, claramente sem dormir durante a viagem de 30 horas. Sentou-se ao lado de Tessalia, segurando sua mão durante todo o culto, com os mesmos olhos azuis cheios de lágrimas. Quando chegou a hora do elogio fúnebre, não tinha certeza se conseguiria. Minhas pernas pareciam chumbo enquanto me aproximava do pódio. Mas então olhei para Tessalia sentada ali, tão corajosa e pequena em seu vestido azul, e encontrei forças em algum lugar. Falei sobre a gentileza de Eduardo, sua integridade, seu amor sem limites pela filha. Falei sobre suas piadas horríveis, que nos faziam gemer e rir ao mesmo tempo. Sobre seu ódio irracional por coentro e sua defesa apaixonada do xarope de bordo, de verdade. Sobre como ele sempre colocava a família em primeiro lugar. A amarga ironia daquelas últimas palavras não me passou despercebida quando olhei para meus pais, que já estavam juntando suas coisas quando concluí, claramente ansiosos para ir embora. Durante a recepção em nossa casa, ouvi meu pai conversando, com meu tio James perto da mesa de bebidas. Eduardo estava indo muito bem naquela corrida de sócios firmes. Só o seguro de vida devia ser substancial, sem falar nos investimentos. Vanessa estará bem para o resto da vida. Precisei de todas. As minhas forças para não confrontá-lo ali mesmo, para perguntar como ele podia estar pensando em dinheiro no dia em que enterramos meu marido. Mas eu estava emocionalmente exausta demais, concentrada demais em garantir que Tessalia estivesse bem, para começar uma cena. Minha mãe e Juliana mal ajudaram na recepção, deixando a maior parte do trabalho para os colegas, esposas e amigos de Eduardo. Elas ficaram sentadas na sala de estar, recebendo condolências como se fossem as principais enlutadas, enquanto eu me movia pela minha própria casa como um fantasma, agradecendo mecanicamente às pessoas por terem vindo, aceitando caçarolas que eu jamais comeria. Enquanto isso, os pais de Eduardo, embora devastados pela perda do filho, foram modelos de apoio genuíno. Sua mãe, Diana, assumiu os cuidados com Tessalia durante a recepção, garantindo que ela comesse e protegendo-a de convidados bem-intencionados, mas opressores. Seu pai, Robert, organizou discretamente a limpeza depois, permanecendo até o último convidado ir embora. O contraste entre a família de Eduardo e a minha era forte e doloroso. Enquanto eu observava meus sogros se apoiarem em sua dor, além de encontrar força para me apoiar e apoiar Tessalia, sentia a ausência do mesmo amor dos meus próprios pais como uma ferida física. A vontade de Eduardo foi mencionada brevemente, durante uma conversa com o diretor funerário, mas eu ainda não suportava pensar em assuntos legais. Rodrigo, amigo do Eduardo da Faculdade de Direito, que lidou com nosso planejamento imobiliário, sugeriu gentilmente que esperássemos uma semana ou duas antes de discutir os detalhes. Não há pressa. Ele me garantiu. Tudo está em ordem. E você e Tessalia estão bem fornecidas. Eduardo garantiu isso. Enquanto a casa finalmente se esvaziava de convidados, meus pais e Juliana deram desculpas rápidas sobre como era melhor entrar na estrada antes do anoitecer. Eles partiram com abraços pré-funerários e promessas de voltar em breve. Não se ofereceram para ficar e ajudar na limpeza. Não perguntaram se Tessalia e eu queríamos companhia. Não reconheceram que aquela seria a nossa primeira noite depois de nos despedirmos oficialmente de Eduardo. Em vez disso, os pais e o irmão de Eduardo ficaram. Diana arrumou o quarto de hóspedes para os pais dele e o sofá para Marcos. Estaremos aqui se precisar de alguma coisa durante a noite, disse Diana, abraçando-me com força. Você não está sozinha, Vanessa. Lembre-se disso, mas, deitada na cama naquela noite, ouvindo a respiração suave de Tessalia ao meu lado,
Não pude deixar de sentir que, de uma forma crucial, eu estava muito sozinha. As pessoas que deveriam ter sido minha primeira linha de apoio, meu alicerce em tempos de crise, provaram ser indignas desse papel. 2 semanas após o funeral, eu estava sentada à mesa da cozinha, tentando entender a situação do nosso plano de saúde, quando a campainha tocou. Tessalia estava na escola, sua primeira semana de volta desde a morte do pai. Os professores a observavam de perto e me mandavam atualizações regulares, pelas quais eu era grata. Pelo olho mágico, vi meus pais parados na varanda. Meu pai ajeitando a camisa de golfe, minha mãe olhando seu reflexo no espelho compacto. Eu não falava com eles desde o funeral. Eles haviam trocado algumas mensagens genéricas, como pensando em você e espero que esteja bem, mas não houve nenhuma comunicação real. Abri a porta, sem me dar ao trabalho de esconder minha surpresa. Não sabia que você viria. Pensamos em dar uma olhada, ver como você e a Tessalia estão, disse minha mãe, passando por mim e entrando em casa. Ela está na escola? Ótimo. Podemos conversar abertamente. Essa deveria ter sido minha primeira pista de que não era apenas uma visita de apoio, mas eu estava emocionalmente esgotada demais para perceber os sinais de alerta. Eles se acomodaram na sala enquanto eu fazia café, assumindo automaticamente o papel de anfitriã, embora devessem estar cuidando de mim. Quando trouxe as canecas, meu pai estava examinando o novo sistema de som que Eduardo havia instalado apenas 1 mês antes de falecer. Ótima instalação, comentou ele, passando a mão pelos alto-falantes. Eduardo tinha bom gosto para eletrônicos. Tinha mesmo, concordei. O pretérito perfeito ainda me atormentava o coração. Depois de alguns minutos de conversa fiada e constrangedora sobre a escola da Tessalia e o clube de jardinagem da minha mãe, meu pai pigarreou, como sempre fazia, antes de discutir assuntos sérios. Vanessa, queríamos conversar com você sobre a sua situação. Ele começou, colocando a caneca de café precisamente sobre um descanso de copo. Minha situação? Sua situação financeira? Esclareceu, minha mãe trocando olhares com meu pai. Agora que você está se adaptando à vida sem o Eduardo, olhei para eles, sem entender a princípio o que queriam dizer. Não sei bem o que você quer dizer. O Eduardo nos deixou bem providos. Sim. Bem, era isso que queríamos discutir, meu pai disse, inclinando-se para a frente. Sua mãe e eu estamos envelhecendo. Nosso fundo de aposentadoria foi atingido pela última crise do mercado. E com os custos da saúde como estão, a insinuação pairou no ar por um momento, antes que eu entendesse. Você está me pedindo dinheiro agora? Minha mãe teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhada, mas meu pai insistiu. Achamos que, dada a posição do Eduardo na empresa e sua apólice de seguro de vida, você poderia ajudar a família. Afinal, somos seus pais. A audácia do pedido deles me deixou momentaneamente sem palavras. Meu marido nem tinha esfriado no túmulo, e eles estavam aqui com as mãos estendidas. Quanto você está pensando? Perguntei, com a voz monótona. Meu pai, aparentemente sem entender meu tom, se animou. Bem, estávamos pensando que algo substancial faria sentido. Talvez 50% do pagamento do seguro de vida. Isso garantiria nossa aposentadoria e deixaria bastante para você e Tessalia. 50% da pensão alimentícia da minha filha viúva. Para garantir sua aposentadoria. Repeti as palavras lentamente, certificando-me de que entendia. A filha que você não se deu ao trabalho de consolar quando o marido dela morreu porque você estava em uma festa de aniversário. Minha mãe se encolheu, mas meu pai permaneceu imperturbável. Agora, Vanessa, não precisa se emocionar. Com isso, é apenas planejamento financeiro prático. E nós fomos ao funeral? Que generosidade da sua parte comparecer ao funeral do meu marido, disse, com a voz cheia de sarcasmo. Nós a criamos, Vanessa. Minha mãe interrompeu. Pagamos sua faculdade. Ajudamos com a entrada da sua primeira casa. Acho que merecemos alguma consideração agora que você ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro? Meu marido morreu. Eu estava gritando agora,
toda a dor e a raiva das últimas 2 semanas transbordando. Eu não ganhei na loteria. Perdi o amor da minha vida, o pai da minha filha. E você está tratando isso como se eu tivesse ganhado um prêmio financeiro. A expressão do meu pai endureceu. Não precisa ser dramática. Eduardo sabia dos riscos da sua doença cardíaca. Ele deveria ter se cuidado melhor. E agora que ele se foi, é prático discutir como seus bens devem ser distribuídos. Família deve ajudar família. Naquele momento, enquanto meu pai culpava Eduardo casualmente pela própria morte, ao mesmo tempo em que tentava lucrar com isso, algo se rompeu dentro de mim. A dor que me deixara passiva e entorpecida por 2 semanas, de repente se cristalizou em uma clareza aguçada. Saia, eu disse baixinho. Vanessa, seja razoável, começou minha mãe. Saiam da minha casa, gritei, a força da minha raiva me impulsionando fisicamente a me levantar. Como ousa vir aqui pedir o dinheiro do Eduardo? Como ousa culpá-lo pela sua própria morte? Ele valia 100 vezes mais que você, e você nem se deu ao trabalho de confortar sua própria filha quando ela estava se desintegrando. Meus pais pareceram genuinamente chocados com a minha explosão. Eles nunca tinham me visto tão brava antes, tendo me criado para ser complacente, para evitar conflitos, para ser a boa filha, enquanto Juliana era a exigente. Só estamos pedindo o que é justo, disse meu pai rigidamente, levantando-se. Somos seus pais, Vanessa. Merecemos respeito. Respeito se conquista, respondi com a voz trêmula. E você não conquistou nenhum. Agora saia antes que Tessalia chegue em casa e descubra que tipo de pessoas os avós dela realmente são. Eles saíram furiosos, minha mãe reclamando que eu era ingrata e meu pai resmungando sobre reconsiderar nosso relacionamento. Fechei a porta atrás deles e me joguei no chão, tremendo de raiva e mágoa. Mais tarde, naquela tarde, quando fui buscar a Tessalia na escola, ela parecia mais retraída do que o normal. No carro, ela finalmente falou. Mamãe, por que os vovós estavam aqui em casa hoje? Meu coração apertou. Você os viu? Ela assentiu. A senhora Clara me deixou ir ao banheiro durante a aula de matemática, e eu vi o carro deles da janela da escola. Trouxeram alguma coisa para nós? A pergunta inocente partiu meu coração novamente. Não, querida. Eles só vieram falar comigo sobre coisas de gente grande. Perguntaram sobre o dinheiro do papai? Ela perguntou, me surpreendendo com sua percepção. O que te faz dizer isso? Tessalia olhou para as mãos. Ouvi o vovô no funeral dizendo ao tio James que ganharíamos muito dinheiro porque o papai morreu. É verdade? O fato de minha filha de 8 anos ter ouvido uma conversa dessas me deixou fisicamente doente. Tessalia, seu pai garantiu que seríamos bem cuidadas. Sim, mas dinheiro não compensa não tê-lo aqui conosco. Ela assentiu sabiamente. Eu daria todo o dinheiro do mundo para ter o papai de volta. Eu também, querida, sussurrei. Eu também. Naquela noite, liguei para o Marcos, que havia retornado ao Japão, mas planejava voltar para uma estadia mais longa durante as férias de verão para nos ajudar na adaptação. Contei a ele sobre a visita dos meus pais e a exigência deles. Você está brincando comigo? Explodiu ele. Eles querem metade do seguro de vida do Eduardo? Isso é loucura, Vanessa. Eu sei. Ainda não consigo acreditar que eles realmente pediram, mas estou preocupada que não deixem passar. Meu pai pode ser muito teimoso quando acha que merece alguma coisa. Marcos ficou em silêncio por um momento. Eduardo conversou comigo sobre seu planejamento financeiro. Sabem, ele era muito detalhista. Queria ter certeza de que Tessalia estaria bem cuidada durante a faculdade e depois, caso algo acontecesse com ele. Ele ficaria furioso com os seus pais tentando tirar essa segurança dela. Eu sei. Eu disse suavemente. A dor familiar de sentir falta do Eduardo se intensificando. Acho que preciso conversar com a Cláudia sobre a situação legal, só para me preparar. É uma boa ideia, concordou Marcos. E Vanessa, não deixe que eles te manipulem. Eduardo protegeu você e a Tessalia por um motivo. No dia seguinte, encontrei-me com Cláudia em seu escritório.
Ela se mostrou compreensiva, mas não surpresa com o comportamento dos meus pais. Infelizmente, vejo esse tipo de coisa com mais frequência do que você imagina, disse ela, revisando o testamento e os documentos do seguro de Eduardo. Mas posso garantir que está tudo impecável. Eduardo designou você como a única beneficiária do seguro de vida e das contas de aposentadoria dele. Seus pais não têm absolutamente nenhum direito legal sobre nada disso. Eles poderiam contestar o testamento? Perguntei preocupada. Cláudia balançou a cabeça. O testamento é claro e devidamente executado. E mesmo que tentassem, não teriam fundamento. Eduardo estava em sã consciência, e os pais não têm o direito automático de herdar de filhos adultos, especialmente quando há cônjuge e filho. Essa garantia deveria ter me feito sentir melhor, mas ao sair do escritório da Cláudia, meu telefone vibrou com uma série de mensagens de texto dos meus pais e, surpreendentemente, da Juliana, do meu pai. Precisamos discutir essa situação como adultos. Me ligue, da minha mãe. Eu te criei melhor do que isso, Vanessa. Família vem em primeiro lugar, da Juliana. Você sempre foi egoísta, mas isso é pouco até para você. Mamãe e papai merecem mais. A hipocrisia de Juliana, que mal havia tirado os olhos do celular. Durante o funeral de Eduardo, me acusar de egoísmo foi quase risível. Quase, se não fosse tão doloroso. Naquela noite, enquanto Tessalia e eu jantávamos, meu pai ligou. Como não atendi, ele deixou uma mensagem de voz exigindo uma reunião familiar na casa deles no domingo à tarde. Isso diz respeito a todos nós, Vanessa. Esteja lá às 14 horas. Traga a Tessalia. Desliguei o telefone, sem apetite. Envolver Tessalia naquela situação feia era a última coisa que eu queria. Mas talvez fosse hora de deixar tudo claro, para dar um fim definitivo, se necessário. Com a tranquilidade de Thomas quanto aos aspectos legais, me senti mais confiante para me manter firme. Era o vovô? Perguntou Tessalia, empurrando as ervilhas pelo prato. Sim, admiti. Ele quer que a gente vá lá no domingo. Tessalia ficou em silêncio por um momento, depois perguntou. Temos mesmo que ir? O fato de minha filha, que antes adorava visitar os avós, agora parecer relutante dizia muito. Acho que deveríamos, respondi cautelosa. Às vezes é importante encarar as situações difíceis de frente. Ela assentiu, com uma expressão de determinação que me lembrou dolorosamente Eduardo. Ok, mas posso levar alguma coisa comigo? Perguntei, curiosa com sua intensidade repentina. Só algo que o papai me ensinou sobre se defender, disse ela enigmaticamente. Posso usar o computador depois do jantar? Concordei, imaginando o que minha filha de 8 anos estava planejando, mas confiando que, fosse o que fosse, vinha do bom coração e dos fortes valores que seu pai ajudou a incutir nela. Os dias que se seguiram à visita dos meus pais foram repletos de emoções conflitantes. A tristeza por Eduardo continuou sendo um peso constante, mas agora era agravada pela raiva e pela traição em relação à minha família. Nos momentos de silêncio, enquanto Tessalia dormia, eu me pegava, revisitando memórias da infância, vendo-as sob uma nova luz, crua. Havia o recital de dança em que meus pais saíam cedo para ir aos jogos de softball da Juliana, mas nunca o contrário. O Natal em que ganhei roupas práticas, enquanto a Juliana ganhava os materiais de arte caros que ambas tínhamos pedido. Forma como minhas conquistas acadêmicas eram esperadas, enquanto as notas de Juliana no CG eram celebradas como um esforço máximo. Pequenas desigualdades que pareciam insignificantes individualmente, mas formavam um padrão quando vistas coletivamente. Liguei para a assistente de Patrícia, que se tornara uma amiga nas semanas desde a morte dele. Será que estou exagerando? Perguntei a ela depois de explicar a exigência dos meus pais. É normal sentir tanta raiva, ou é só a tristeza piorando tudo? Vanessa, disse ela com firmeza. Se meus pais tivessem feito isso comigo, estariam mortos para mim. O que eles fizeram é mais do que inapropriado. É cruel. A validação dela ajudou, assim como a longa conversa com Marcos naquela noite. Ele estava planejando tirar uma licença do cargo de professor para vir morar conosco por alguns meses.
Uma gentileza que me fez chorar. O Eduardo me fez prometer, explicou anos atrás, quando você estava grávida da Tessália, que eu estaria lá para vocês dois se algo acontecesse com ele. Pretendo cumprir essa promessa. O contraste entre a lealdade de Marcos aos desejos do irmão e o comportamento dos meus pais não poderia ter sido mais gritante. Enquanto isso, Tessália estava estranhamente concentrada em algum projeto em que trabalhava em seu quarto, curvada sobre a mesa com lápis de cor e papel. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela apenas sorriu secretamente e disse: algo importante para domingo. No sábado, decidi revisar os documentos financeiros de Misenizide. Eduardo com mais cuidado, querendo estar totalmente informada antes do confronto com minha família. Eduardo tinha sido meticuloso com nossas finanças, mantendo tudo organizado em um arquivo no escritório em casa. Ao examinar as pastas, encontrei um envelope lacrado com meu nome escrito à mão por Eduardo. Com as mãos trêmulas, abri e encontrei uma carta datada de apenas 3 meses antes, mais ou menos na época do último exame físico dele. Minha querida Vanessa, começava assim: se você está lendo isso, significa que as preocupações do médico com o meu coração eram mais sérias do que eu deixei transparecer. Não queria te preocupar, mas atualizei nosso testamento e apólices de seguro, só por precaução. Tudo vai para você, com provisões para a educação e o futuro de Tessália. Use bem, viva plenamente, e saiba que minha maior alegria foi ser seu marido e pai de Tessália. Desabei em prantos, devastada por ele ter escondido de mim suas preocupações com a saúde, e profundamente comovida com sua visão e cuidado. Eduardo sabia que havia um risco, e se preparou para ele, tentando me poupar da preocupação. Era tão típico dele, frustrante e amoroso em igual medida. A carta continuava com instruções específicas sobre as apólices de seguro e investimentos, mas também incluía um parágrafo que me chamou a atenção. Criei um fundo separado para Tessália, que não pode ser acessado até ela completar 25 anos, exceto para despesas com educação. Isso é importante, Vanessa. Seu pai me abordou 2 vezes sobre oportunidades de investimento que eram pedidos de dinheiro mal disfarçados. Recusei educadamente, mas ele pareceu pensar que minha morte criaria uma oportunidade para ele acessar fundos por meio de você. Não deixe isso acontecer. Seus pais fizeram escolhas financeiras ruins por anos, e embora eu simpatize, o futuro de Tessália não pode ser comprometido para salvá-los. A revelação de que meu pai já havia tentado obter dinheiro de Eduardo enquanto vivo acrescentou mais uma camada de traição. Eduardo me protegeu desse conhecimento, provavelmente tentando preservar meu relacionamento com meus pais. Mesmo assim, ele colocou meus sentimentos em primeiro lugar. Munida dessa nova informação, liguei novamente para Thomas para verificar se o fundo mencionado por Eduardo estava de fato seguro contra quaisquer reivindicações. Ele me garantiu que era inabalável e também sugeriu que eu levasse uma cópia da carta de Eduardo para a reunião familiar. Não é legalmente necessário, explicou, mas pode ser útil documentar os desejos explícitos de Eduardo, caso tentem pressioná-la emocionalmente. A manhã de domingo chegou com uma sensação de confronto iminente. Tessália estava estranhamente quieta enquanto nos vestíamos, mas havia uma postura determinada em seus ombros finos que me lembrou Eduardo antes de uma reunião importante com um cliente. Tem certeza de que quer vir? Perguntei a ela uma última vez, enquanto nos preparávamos para sair. Você poderia ficar com a Ana. Ela balançou a cabeça firmemente. Preciso estar lá, mãe, para o papai. No caminho para a casa dos meus pais, Tessália apertou um envelope pardo contra o peito, ainda se recusando a me dizer exatamente o que havia dentro. É uma mensagem, minha e do papai. Foi tudo o que ela disse. Quando entramos na garagem da casa suburbana onde eu cresci, notei vários carros que reconheci como sendo dos meus tios e tias. Meus pais aparentemente convidaram uma plateia, talvez pensando que eu teria menos probabilidade de recusá-los na frente de parentes. Pronta? Perguntei a Tessália, com a mão na ignição. Ela assentiu com o rosto solene além do normal. Estou pronta, mãe. Não se preocupe.
Caminhamos até a porta da frente de mãos dadas, ambas nos fortalecendo. Antes que eu pudesse tocar a campainha, a porta se abriu, revelando minha mãe, vestida formalmente, como se fosse a igreja, com o rosto imbuído de uma expressão de preocupação já ensaiada. Vanessa, Tessalia, entrem. Estão todos esperando. Na sala. Seguimos-las pelo corredor familiar, até a ampla sala de estar, onde eu havia passado inúmeros natais e aniversários da infância. Agora parecia que eu estava entrando em uma emboscada. Meu pai estava sentado em sua poltrona, posicionado como um juiz, presidindo um tribunal. Juliana estava empoleirada no braço do sofá, mexendo no celular. Ao redor da sala estavam minha tia Rita, meu tio James e o irmão do meu pai, Ricardo, com sua esposa Bárbara. Obrigado por terem vindo, disse meu pai formalmente, como se aquela fosse uma reunião de negócios e não uma reunião familiar. Temos assuntos importantes para discutir. Permaneci de pé, mantendo Tessalia ao meu lado. Antes de começarmos, quero deixar claro que tudo o que você tiver a dizer, pode dizer na frente dela. Ela tem o direito de saber o que está acontecendo na família dela. Minha mãe franziu a testa. Vanessa, essa conversa não é apropriada para uma criança. Se não é apropriado que ela ouça, então não é apropriado que você pergunte. Respondi calmamente. Isso também diz respeito ao futuro dela. Meu pai pigarreou. Tudo bem, vamos direto ao ponto. Sua mãe e eu temos discutido a situação financeira da família. Como você sabe, nós a ajudamos consideravelmente ao longo da sua vida, desde a faculdade, a mensalidade até a entrada da sua primeira casa. Engoli a resposta de que eles tinham pago metade do preço da minha educação do que da escola de artes da Juliana, que ela nunca concluiu. Não era hora para velhas queixas. Acreditamos, continuou ele, que, dada a substancial vantagem que você recebeu com o falecimento do Eduardo, é justo que você ajude a família em troca. Estamos propondo uma distribuição que garantiria nossa aposentadoria e também forneceria alguma assistência à Juliana, que, como você sabe, tem enfrentado dificuldades financeiras como artista. Juliana levantou os olhos do celular por tempo, suficiente para me dar um sorriso presunçoso, como se a morte do meu marido fosse um equilíbrio cósmico entre nós. Preparei um detalhamento do que consideramos uma distribuição justa, disse meu pai, me entregando um documento impresso. Como você verá, estamos sugerindo que 50% do valor do seguro de vida seja destinado à sua mãe e a mim, com mais 15% destinados a Juliana. Examinei o documento que detalhava não apenas porcentagens, mas também valores reais em reais. De alguma forma, eles descobriram o valor exato da apólice de seguro de vida do Eduardo, provavelmente por meio do meu tio James, que trabalhava no setor de seguros. Você quer 65% do dinheiro que deveria garantir o futuro da minha filha depois da perda do pai? Perguntei categoricamente. Dinheiro que o Eduardo ganhou e destinou especificamente para nós. Família cuida da família, Vanessa. Minha mãe interrompeu. Seu pai e eu estamos envelhecendo. Nossas despesas médicas estão aumentando, e você precisa pensar no panorama geral. No panorama geral? Repeti. Como quando você não se deu ao trabalho de ir embora da festa de aniversário da Juliana quando meu marido morreu. Nesse panorama geral. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Minha tia Rita se remexeu na cadeira, parecendo envergonhada. Pelo menos alguém teve a decência de reconhecer o quão inapropriado tudo aquilo era. Agora, Vanessa, disse. Meu pai, em seu tom condescendente, pedimos desculpas por esse momento infeliz, mas você precisa entender que tínhamos convidados de fora da cidade. Não podíamos simplesmente ir embora. Na verdade, vocês poderiam ter ido, respondi. Vocês escolheram não ir. Isso não é produtivo, interrompeu Juliana. A questão é que, de repente, você ficou rica enquanto o resto de nós está lutando. Mamãe e papai se sacrificaram por você a vida toda. Eles merecem segurança na velhice. E a segurança da Tessalia? Me perguntei, elevando a voz, apesar dos meus esforços para manter a calma. Você acha que o céu morreu para que você pudesse comprar um carro novo ou fazer cruzeiros? Esse dinheiro é para o futuro da filha dele.
Meu pai se levantou com o rosto se retorcendo. Agora ouça aqui. Nós somos seus pais. Nós a criamos, alimentamos e vestimos. Você nos deve respeito e consideração. Respeito? Eu ri amargamente. Você não demonstrou a mim ou a Tessalia um pingo de respeito ou preocupação genuína desde que o Eduardo morreu. Você só se importa com o que pode obter de nós. Isso não é verdade. Minha mãe protestava semanalmente. Nós nos importamos com você, Vanessa. Só estamos tentando ser práticos. Prático seria perguntar como sua neta está lidando com a perda do pai. Prático seria oferecer ajuda com as refeições, tarefas domésticas ou apoio emocional. Não esse comportamento de abutre. A sala ficou em silêncio novamente. Meu tio Ricardo olhou para o chão, desconfortável, enquanto sua esposa Bárbara encarava meu pai, claramente tão horrorizada quanto eu. Nesse silêncio tenso, Tessalia subitamente deu um passo à frente, ainda segurando seu envelope. Eu tenho algo a dizer, anunciou com uma voz clara e forte que assustou a todos. Minha mãe tentou um sorriso condescendente. Querida, os adultos estão falando de coisas importantes agora. Tessalia manteve-se firme, canalizando a confiança silenciosa do Eduardo. Isso também é importante. É sobre meu papai e o que ele gostaria. Todos os olhares se voltaram para ela, aquela pequena figura tão corajosamente no centro do conflito adulto. Até Juliana largou o celular. Papai me ensinou que, quando as pessoas mostram quem realmente são, você deve acreditar nelas, disse Tessalia, com a voz apenas ligeiramente trêmula. E quando as pessoas só aparecem quando querem alguma coisa, elas não são realmente família. Ela se virou para encarar meus pais. Vocês não vieram nos ver quando o papai morreu. Vocês não ajudaram a mamãe quando ela chorava todas as noites. Vocês não me perguntaram se eu estava bem ou se eu precisava de alguma coisa. Vocês só vieram quando queriam dinheiro. A verdade nua e crua da boca de uma criança de 8 anos parecia soar diferente de quando eu dizia coisas semelhantes. O rosto cuidadosamente composto da minha mãe se contraiu levemente, enquanto meu pai parecia sem palavras. Tessalia abriu o envelope e tirou uma folha de papel. Fiz algo para você porque sei que foi por isso que você veio nos ver. Ela se aproximou e entregou o papel ao meu pai. Era um desenho de criança, mas ao olhá-lo por cima do ombro dele, vi que tinha sido desenhado para parecer uma fatura. No topo, com a letra cuidadosa de Tessalia, lia-se: Conta por amor e apoio verdadeiros. Abaixo, havia itens como estar, presente quando o papai morreu, era 0, não fornecido. Ajudar a mamãe quando ela estava triste, era 0, não fornecido. Me abraçar quando chorei pelo papai, era 0, não fornecido. Ser a voz de verdade, inestimável, mas não pago. Na parte inferior, havia um total de 0. Foi por isso que vocês vieram, certo? Por dinheiro. Foi isso que vocês ganharam. O silêncio na sala era absoluto. As mãos do meu pai tremiam enquanto ele segurava o papel. Minha mãe começou a chorar, seja de vergonha ou de manipulação. Eu não sabia dizer. Juliana encarou Tessalia com uma expressão de choque, como se estivesse vendo a sobrinha pela primeira vez. Acho que terminamos por aqui, disse baixinho, pegando a mão de Tessalia. Não entre em contato conosco novamente, a menos que seja para se desculpar e demonstrar uma mudança genuína. Tessalia merece avós melhores do que vocês foram, e eu mereço pais melhores. Ao sairmos, deixando minha família atordoada, para trás, senti uma estranha mistura de tristeza e libertação. Perdemos mais do que o Eduardo. Perdemos a ilusão de uma família extensa e solidária. Mas, nessa perda, também havia clareza e a liberdade de reconstruir nossas vidas sem obrigações tóxicas. No carro, abracei a Tessalia com força. Foi incrivelmente corajoso. Estou tão orgulhosa de você. Ela me abraçou de volta. Papai sempre dizia que temos que defender o que é certo, mesmo quando é difícil.
Eu estava certa, mãe? Sim, querida, assegurei-lhe com lágrimas escorrendo pelo rosto. O caminho até a casa dos meus pais tinha sido tenso, com a Tessalia, estranhamente quieta ao meu lado, aquele envelope pardo apertado com força em suas mãozinhas. Eu estava tão concentrada em me preparar para o confronto com meus pais, que não prestei atenção suficiente ao que minha filha estava planejando. Agora, enquanto nos afastávamos da casa onde cresci, senti em partes iguais orgulho pela coragem dela e tristeza por ter que crescer tão rápido. Tessalia, como você teve essa ideia para a conta? Perguntei enquanto voltávamos para casa. Ela olhou pela janela por um momento antes de responder. Papai e eu estávamos assistindo a um filme uma vez, em que alguém dava uma conta para uma pessoa má. Papai disse que às vezes as pessoas precisam ver no papel o que realmente valem. Sua voz falhou um pouco. Acho que o vovô e a vovó precisavam ver que não tem tido muito valor para nós ultimamente. A sabedoria em suas palavras, ecoando os valores do Eduardo, trouxe novas lágrimas aos meus olhos. Seu papai ficaria tão orgulhoso de você hoje? Eu disse a ela, estendendo a mão para apertar a dela. Eu também. Meu telefone começou a vibrar incessantemente com ligações e mensagens da minha família, mas ignorei todas. Não se tratava de uma negociação. Era um limite sendo firmemente estabelecido. Quaisquer consequências desse confronto teriam que esperar até que Tessalia e eu processássemos o que havia acontecido. Quando chegamos em casa, Marcos estava esperando na nossa varanda. Ele tinha chegado cedo do Japão, querendo nos surpreender, e Ana tinha lhe dado a chave reserva para esperar lá dentro. Vê-lo tão parecido com Eduardo nos gestos e no sorriso foi doloroso e reconfortante. Como foi? Perguntou ele, nos abraçando. A tia Tessalia foi incrível, declarou Tessalia antes que eu pudesse responder. Ela enfrentou o vovô e o fez perceber que estava sendo maldoso com o dinheiro do papai. Marcos ergueu uma sobrancelha para mim. Tia Tessalia. Sorri, apesar de tudo. Aparentemente, fui promovida de mãe para a tia Tessalia por pontos de bravura. Durante o jantar, contamos a Marcos tudo o que tinha acontecido na casa dos meus pais. Sua expressão escureceu quando descrevi o plano de distribuição do meu pai, mas ele abriu um sorriso orgulhoso quando Tessalia explicou sua ideia para a fatura. Isso é o típico Eduardo, disse ele, despenteando o cabelo de Tessalia. Resolução criativa de problemas com a dose certa de culpa merecida. Naquela noite, depois que Tessalia foi dormir, Marcos e eu sentamos na cozinha tomando chá e conversando sobre os próximos passos. Eles vão tentar de novo, ele me avisou. Pessoas como seus pais não desistem facilmente quando há dinheiro envolvido. Assenti, lembrando da persistência teimosa do meu pai durante toda a minha infância. Eu sei, mas não vou ceder. Não só porque é errado, mas porque trairia os desejos explícitos do Eduardo. Você já pensou no que isso significa para o seu relacionamento com eles daqui para frente? Perguntou Marcos gentilmente. Era uma pergunta que eu vinha evitando, desde o confronto. Não sei, admiti. Parte de mim quer cortar o contato completamente. Eles mostraram suas verdadeiras cores tão claramente, mas outra parte se pergunta se isso é justo com a Tessalia. Eles são os únicos avós dela do meu lado. Avós ruins são melhores que nenhum avô? Marcos contrapôs. Qualidade em vez de quantidade, certo? Ele tinha razão. Vera e Carlos ligavam para Tessalia dia sim, dia não, desde a morte do Eduardo. Enviavam pacotes de cuidados e planejavam uma visita prolongada. Eles também estavam de luto, mas priorizavam as necessidades da neta. Na manhã seguinte, meu telefone mostrava 8 chamadas perdidas da minha mãe, 3 do meu pai e uma da Juliana. Também recebi inúmeras mensagens de texto, desde acusações, raivosas a pedidos de desculpas emocionados que pareciam mais manipulação do que remorso genuíno. Decidi responder a apenas uma mensagem da minha mãe. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Minha resposta foi simples. Não há nada. Para conversar até que você reconheça o mal que causou e demonstre uma mudança real.
Tessalia e eu precisamos de tempo e espaço, então bloqueei os números deles, uma medida temporária para nos dar um respiro. Também enviei um e-mail para Cláudia para informá-la do ocorrido e pedi que ficasse alerta para qualquer manobra. Legal que meus pais pudessem tentar, embora ela tivesse me garantido que não tinham motivos para fazer nenhuma reclamação. Nos dias seguintes, meus pais tentaram várias abordagens para restabelecer o contato. Enviaram flores com cartões de desculpas que falavam vagamente de mal-entendidos familiares. Tentaram entrar em contato comigo por meio de amigos em comum. Meu pai chegou a aparecer no meu local de trabalho, apenas para ser barrado pela segurança, quando me recusei a vê-lo. Surpreendentemente, foi minha tia Bárbara, esposa do tio Ricardo, que me deu um apoio inesperado. Ela ligou do seu telefone pessoal, que eu não havia bloqueado, perguntando se poderíamos tomar um café. Cautelosa, mas curiosa, concordei. Quero que você saiba que nem todos na família apoiam o que Carlos e Vera fizeram. Ela me disse quando nos conhecemos, referindo-se aos meus pais. Ricardo e eu ficamos horrorizados. Só fomos àquela reunião porque nos disseram que era para planejar uma bolsa de estudos em memória do Eduardo. A honestidade dela foi revigorante e ajudou a saber que nem todos os meus familiares foram cúmplices do plano dos meus pais. Eles sempre favoreceram a Juliana, continuou Bárbara, confirmando o que eu sentia, mas duvidava há anos. Todos nós já vimos isso, mas ninguém queria interferir. Talvez devêssemos ter interferido. Uma semana após o confronto, recebi uma carta formal do meu pai, escrita em seu papel timbrado, como se para dar peso às suas palavras. Afirmava que, a menos que eu estivesse disposta a chegar a um acordo financeiro razoável com eles seriam forçados a reconsiderar completamente nosso relacionamento com você e Tessalia. A ideia de que eles nos cortariam o contato era para ser ameaçadora, suponho. Em vez disso, parecia uma permissão para seguir em frente sem o fardo de relacionamentos tóxicos. Arquivei a carta com Cláudia, caso fosse necessária como prova das intenções deles. 2 semanas após o nosso confronto, minha mãe tentou uma nova tática, aparecendo na escola da Tessalia na hora de buscar as crianças. Felizmente, eu já havia informado a escola sobre a situação e eles me ligaram imediatamente. Quando cheguei, a diretora, educadamente, mas com firmeza, pediu à minha mãe que se retirasse, lembrando-a de que apenas pessoas autorizadas poderiam interagir com os alunos. Parada no estacionamento da escola, minha mãe parecia menor, menos imponente do que durante toda a minha infância. Você está colocando todo mundo contra nós, ela acusou ao me ver. Não, mãe. Suas próprias ações estão fazendo isso, respondi calmamente. Por favor, não volte para a escola da Tessalia. Se você quer reconstruir um relacionamento conosco, precisa começar com respeito aos nossos limites. Nós somos seus pais. Ela protestou, com lágrimas nos olhos. Você não pode simplesmente nos excluir da sua vida. Eu não vou excluir você, esclareci. Estou pedindo que você dê um passo para trás e reconsidere como quer fazer parte da nossa vida. Vocês querem ser os avós que apoiam e amam a Tessalia, incondicionalmente? Ou aqueles que viram a morte do pai dela como uma oportunidade financeira? A escolha é sua, mas há consequências de qualquer maneira. Ela não tinha uma resposta para isso, e nos separamos sem solução. Foi o último contato direto que tive com qualquer um dos meus pais por quase 2 meses. Durante esse tempo, concentrei-me em Tessalia, em começar a construir nosso novo normal sem o Eduardo, mas com o apoio daqueles que realmente se importavam conosco. Marcos ficou conosco por 3 meses. Sua presença era um lembrete diário do Eduardo da melhor maneira possível. Ele ensinou Tessalia a jogar xadrez, algo que o Eduardo tinha planejado fazer. Ele me ajudou a organizar os pertences do Eduardo quando finalmente estive pronta, compartilhando histórias e memórias que tornaram a tarefa dolorosa suportável. Os pais do Eduardo visitaram por períodos prolongados, enchendo nossa casa de calor e amor genuíno. Vera ensinou Tessalia a assar os biscoitos favoritos do Eduardo, mantendo uma conexão com o pai por meio de atividades compartilhadas. Carlos a levava para pescar, pacientemente, mostrando-lhe como dar os nós que Eduardo aprendera com ele décadas antes. Enquanto isso,
Notícias sobre o comportamento dos meus pais se espalhavam pela família. A tia Rita ligou para se desculpar por sua presença na emboscada da compra, explicando que lhe disseram que era uma reunião para discutir o apoio que nos dariam. O tio James, que inicialmente parecia estar alinhado com meu pai, enviou um cartão expressando seu arrependimento por não ter se manifestado durante o confronto. Até a Juliana acabou enviando um e-mail que, embora não chegasse a ser um pedido de desculpas completo, reconhecia que o momento dos pedidos financeiros deles havia sido insensível. Não era grande coisa, mas foi a primeira vez em nossas vidas adultas que ela admitiu ter cometido algum erro. 3 meses após a morte do Eduardo, no que seria nosso 13º aniversário de casamento, recebi outra carta dos meus pais. Esta veio em um envelope simples, escrita à mão em vez de digitada em papel timbrado comercial. Foi a primeira comunicação deles que pareceu potencialmente genuína. Queridas Vanessa e Tessalia, começou assim. Passamos as últimas semanas refletindo sobre nosso comportamento e a dor que causamos a vocês durante um período de perda já insuportável. Não há desculpas para o que fizemos. Permitimos que a ganância e o interesse próprio se sobrepusessem ao nosso amor e à nossa responsabilidade como pais e avós. Falhamos com vocês duas, e falhamos com a memória de Eduardo. A carta prosseguia, com reconhecimentos específicos de suas ações, desde a ausência no funeral até a tentativa de obter um auxílio financeiro, sem a linguagem vaga de seus pedidos de desculpas anteriores. Eles não pediram perdão nem que o contato fosse retomado. Apenas expressaram a esperança de que um dia possamos ter a oportunidade de demonstrar, por meio de ações, não de palavras, que podemos mudar. Li a carta várias vezes, tentando avaliar sua sinceridade. Depois, mostrei-a a Marcos antes de decidir se a compartilharia com Tessalia. Parece diferente das outras tentativas, ele observou com cautela. Menos manipuladora, mais responsável, mas em última análise, é você quem decide se acredita ou não. Guardei a carta, ainda não pronta para decidir como ou se responderia. A ferida ainda estava muito aberta, a traição muito profunda. O tempo diria se o remorso deles era genuíno ou apenas mais uma estratégia. Por enquanto, Tessalia e eu estávamos focadas na cura, em construir nossa vida sem Eduardo, mas com seus valores e amor como base. O que acontecesse com meus pais seria determinado por suas ações futuras, não por promessas ou pedidos de desculpas, por mais bem elaborados que fossem. Enquanto Marcos se preparava para retornar ao Japão com planos de visitá-las novamente, em breve, ele me ajudou a organizar uma cerimônia em memória ao aniversário de Eduardo. Ao contrário do funeral, que havia sido sóbrio e formal, esta foi uma celebração da vida de Eduardo realizada em nosso quintal, com sua comida de churrasco e músicas favoritas. Amigos e colegas compartilharam histórias engraçadas sobre Eduardo. Os pais dele trouxeram álbuns de fotos da infância dele. Tessalia me presenteou com um livro de memórias que ela mesma havia criado, cheio de ingressos, bilhetes e lembranças de atividades com o pai. Meus pais e Juliana, que não tinham sido convidados, estavam notavelmente ausentes. Era um limite que eu precisava manter por enquanto, criando um espaço seguro para o luto e as lembranças, sem a tensão que a presença deles traria. À medida que a festa terminava e os convidados começavam a ir embora, Tessalia puxou minha manga. Mãe, podemos convidar a vovó e o vovô da próxima vez? Perguntou ela baixinho. Que avós, querida? Perguntei, embora soubesse a quem ela se referia. Os pais da mamãe, esclareceu ela. Aqueles que pediram dinheiro. Acho que o papai gostaria que dessemos outra chance a eles se realmente se arrependessem. A compaixão dela, tão parecida com a de Eduardo, me fez chorar. Veremos, prometi a ela. Se eles nos mostrarem que realmente mudaram, talvez na próxima vez. Não era exatamente perdão, ainda não. Mas era uma abertura, uma possibilidade de que o futuro pudesse incluir alguma forma de reconciliação. Por enquanto, era o suficiente. O confronto do envelope marcou uma virada em nossas vidas. Logo após o ocorrido, a divisão na minha família extensa foi gritante e dolorosa. Alguns parentes se posicionaram firmemente ao lado dos meus pais,
me vendo como a filha ingrata que se recusava a ajudar a família. Outros reconheceram a natureza inadequada das exigências dos meus pais e ofereceram apoio silencioso. Minha tia, Bárbara, se tornou uma aliada inesperada, ligando regularmente para saber como Tessalia e eu estávamos e, ocasionalmente, compartilhando notícias da família sem pressão ou julgamento. O tio Ricardo, embora menos presente, demonstrou seu apoio enviando livros e kits de ciências para Tessalia, lembrando-se de seus interesses de uma forma que meus pais raramente faziam. A reação mais surpreendente veio da minha sobrinha Tatiane, filha de Juliana, que estava na casa dos 20 anos. Ela entrou em contato por e-mail cerca de 1 mês após o confronto. Sempre vi como a vovó e o vovô tratavam você de forma diferente da mamãe, escreveu ela. O que eles fizeram depois da morte de Eduardo foi imperdoável. E quero que você saiba que nem todos na família acham que você está errada por se manter firme. A mensagem dela significou mais do que ela poderia imaginar. Validação de uma fonte inesperada de que eu não era louca ou egoísta por proteger o futuro de Tessalia. A reação inicial dos meus pais ao serem cortados foi uma campanha de manipulação. Eles recrutaram familiares para defenderem seus argumentos. Enviaram e-mails que os induziam à culpa e até tentaram usar a escola de Tessalia como ponto de contato. Quando esses esforços falharam, eles mudaram de tática para ameaças mais diretas, sugerindo que poderiam contestar o testamento, apesar de não terem fundamento legal para isso. Thomas, amigo advogado de Eduardo, respondeu a essas ameaças com uma carta jurídica redigida com firmeza, descrevendo a infundada insistência em quaisquer alegações potenciais e as possíveis consequências do assédio. Depois disso, a pressão direta diminuiu, embora as consequências emocionais continuassem. Ao longo desse período difícil, fiquei surpresa com a quantidade de pessoas que se ofereceram para nos apoiar. Os colegas de Eduardo criaram um fundo para a faculdade de Tessalia, separado do que Eduardo já havia organizado. Minha vizinha, Ana, professora aposentada, ajudava Tessalia com a lição de casa quando o luto dificultava a concentração. Até meu chefe da empresa de arquitetura, onde trabalhei como gerente de escritório, mostrou compaixão inesperada, permitindo-me horários flexíveis para participar de aconselhamento de luto com Tessalia. 6 meses após a morte de Eduardo, Marcos voltou para outra visita prolongada, desta vez com notícias. Estou transferindo para uma universidade aqui, anunciou durante o jantar uma noite. Me ofereceram uma vaga no departamento de linguística a partir do próximo semestre. Você vai voltar para o Brasil? Perguntei surpresa. Marcos morava no Japão havia quase 1 década. Ele assentiu, olhando para Tessalia, que estava praticamente pulando de alegria. Eduardo me fez prometer que estaria aqui para vocês duas. É mais fácil cumprir essa promessa se eu estiver no mesmo país, idealmente na mesma cidade. A decisão de reconfigurar nossas vidas sem o Eduardo não foi simples, mas ter o Marcos por perto tornou tudo mais fácil. Ele não tentou substituir o irmão, mas sua presença manteve a memória de Eduardo viva para a Tessalia de inúmeras, pequenas maneiras, do mesmo senso de humor peculiar aos trejeitos compartilhados que às vezes me pegavam de surpresa. No aniversário de 9 anos da Tessalia, 4 meses após o confronto com meus pais, recebi outra carta deles. Esta veio com um presente modesto para a Tessalia, um livro sobre astronomia que realmente se alinhava com seus interesses, sugerindo um nível de reflexão que faltava em presentes anteriores, itens de princesa rosa com os quais ela nunca se importou. A carta reconhecia a mágoa que haviam causado e pedia não dinheiro ou mesmo perdão, mas simplesmente a oportunidade de ver a Tessalia no aniversário dela, mesmo que apenas por 15 minutos em um local público de sua escolha, com você presente o tempo todo. Depois de conversar com Tessalia, que se mostrou cautelosamente aberta à ideia, marquei um breve encontro em sua sorveteria favorita. Estabeleci limites claros na minha resposta. Não se tratava de uma retomada das relações normais, mas de um primeiro passo provisório que dependeria inteiramente do comportamento deles. A reunião foi constrangedora, mas surpreendentemente livre de drama. Meus pais pareciam genuinamente ocupados, concentrados inteiramente em Tessalia, fazendo perguntas apropriadas sobre a escola e seus interesses, sem mencionar dinheiro, conflitos do passado ou fazer exigências. Eles claramente haviam ensaiado a abordagem, mas o esforço em si
Demonstrou uma disposição para mudar que eu não esperava. Quando estávamos indo embora, meu pai perguntou baixinho: será que poderíamos fazer isso de novo algum dia? Talvez no mês que vem? Foi a falta de direito em seu pedido, a compreensão de que o acesso à neta era um privilégio a ser conquistado e não um direito a ser exigido, que me fez considerar a ideia. Veremos, respondi. Te aviso. Esse início hesitante levou a visitas ocasionais e cuidadosamente estruturadas ao longo dos meses seguintes. Meus pais permaneceram em liberdade condicional, por assim dizer, mas respeitaram consistentemente os limites que estabeleci. Nunca mais mencionaram dinheiro, nunca tentaram ver Tessalia sem a minha permissão e, aos poucos, demonstraram por meio de ações em vez de palavras, que entendiam o dano que haviam causado. 1 ano após a morte de Eduardo, realizamos uma cerimônia em sua memória no aniversário da morte. Ao contrário do confronto de alguns meses antes, optei por convidar meus pais, deixando claro que aquele era um teste significativo do comprometimento deles em reconstruir nosso relacionamento. Para meu alívio, eles vieram com a devida seriedade e apoio, trazendo um álbum de fotos do Eduardo em reuniões familiares que eu nem sabia que existiam. Eles permaneceram em segundo plano, sem focar o dia neles ou em seu relacionamento comigo, mas simplesmente honrando a memória de Eduardo, juntamente com todos os outros que o amaram. Depois do culto, minha mãe se aproximou de mim cautelosamente. Estamos consultando um terapeuta familiar, confessou, tentando entender onde erramos tanto, não apenas depois da morte do Eduardo, mas ao longo da vida. Tem sido esclarecedor. Não foi uma transformação da noite para o dia, e ainda houve momentos constrangedores e velhos padrões que surgiram ocasionalmente, mas o esforço foi consistente, e com o tempo, um novo relacionamento começou a tomar forma baseado no respeito mútuo, em vez de obrigação ou expectativa. Juliana demorou mais para se recuperar. Sua reação inicial ao ser impedida de acessar o dinheiro de Eduardo foi de raiva e ressentimento, manifestados em postagens maldosas nas redes sociais e tentativas de colocar os familiares contra mim. Mas à medida que nossos pais gradualmente mudavam seu comportamento, sua posição se tornou cada vez mais insustentável. Por fim, após quase 1 ano de contato mínimo, ela entrou em contato com um pedido sincero de desculpas. Senti inveja de você a vida toda, admitiu durante um tenso encontro para um café. Você sempre foi a inteligente, a responsável. Quando o Eduardo morreu e te deixou financeiramente estável, isso só aumentou toda a minha insegurança. Isso não justifica o que eu fiz, mas quero que você saiba que estou trabalhando nisso. Foi talvez a conversa mais honesta que já tivemos como irmãs. Não restaurou nosso relacionamento imediatamente, mas abriu uma porta para a possibilidade de uma conexão mais saudável no futuro. Quanto a Tessalia e eu, a jornada pelo luto era contínua, mas em evolução. A dor aguda e constante da perda, precoce e gradualmente, se transformou em algo mais administrável, uma tristeza que podia coexistir com momentos de alegria e esperança. Tessalia ainda tinha noites em que chorava pelo pai, mas também tinha dias repletos de risos e das preocupações, típicas de uma criança de 9 anos. Com a ajuda de Thomas, criei uma fundação em nome de Eduardo, que oferecia educação financeira para comunidades carentes, algo pelo qual ele era apaixonado. Administrar a fundação me deu um propósito que ia além da sobrevivência diária e me conectou com pessoas que compartilhavam os valores de Eduardo. No 2º aniversário da morte dele, levei Tessalia ao seu lugar favorito perto do lago. Sentamos em um banco observando a água, lembrando dele juntos. Mãe, disse Tessalia pensativa. Acho que o envelope que dei ao vovô e à vovó os ajudou. O que te faz dizer isso? Perguntei. Bem, eles estão diferentes agora. Eles ouvem mais. Perguntam sobre os meus sentimentos. Lembram-se dos livros que eu gosto. Ela pegou uma pedra e a jogou na água, como Eduardo havia lhe ensinado. Papai sempre dizia: às vezes, as pessoas precisam se ver com clareza antes de mudarem. Seu pai era muito sábio, concordei, impressionada mais uma vez com a percepção e a resiliência da minha filha. Ainda sinto falta dele todos os dias, disse ela.
Mas acho que ele ficaria feliz com a nossa evolução, você não acha? Coloquei meu braço em volta dela. Essa criança extraordinária que carregava tanto do pai dentro de si. Sim, querida. Acho que ele ficaria muito orgulhoso de nós. Duas. A verdade é que a perda de Eduardo revelou exatamente quem em nossas vidas era verdadeiramente família e quem não era. Alguns relacionamentos foram irreparavelmente danificados, enquanto outros se aprofundaram de maneiras que eu jamais esperava. Novas conexões se formaram, criando um sistema de apoio baseado em cuidado genuíno em vez de obrigação. Meus pais agora eram figuras cautelosas em nossas vidas, trabalhando para reconquistar a confiança, uma interação respeitosa de cada vez. Marcos se tornou uma presença constante e amorosa, um tio que levava seu papel a sério. Os pais de Eduardo continuaram, sendo avós dedicados. O amor deles por Tessalia era uma extensão direta do amor que sentiam pelo filho. E Tessalia e eu tínhamos uma à outra, unidas não apenas pela dor, mas pela experiência compartilhada de nos defendermos e descobrirmos nossa própria força no processo. A herança que meus pais tanto cobiçavam permaneceu intocada, exceto pelas despesas de subsistência e pelo fundo para a educação de Tessalia. A segurança material que Eduardo nos proporcionou foi valiosa, mas seu verdadeiro legado estava nos valores que ele nos incutiu, na coragem que inspirou e no amor que continuou a guiar nossas escolhas. Enquanto voltávamos do lago naquele dia, Tessalia segurou a minha mão. Acho que a melhor maneira de lembrar do papai é ser gentil, mas forte como ele foi, disse ela. Ajudar as pessoas, mas não deixar que se aproveitem. É exatamente isso, concordei, apertando a mão dela. É assim que o honramos todos os dias. A jornada do luto não é linear, e a cura não significa esquecer. Ainda há dias em que a ausência de Eduardo parece uma ferida física, em que o procuro enquanto durmo, ou começo a lhe dizer algo antes de me lembrar que ele não está mais lá. Mas esses momentos não definem mais nossas vidas. Em vez disso, aprendemos a carregá-lo conosco, nas escolhas que fazemos, nos limites que mantemos e no amor que continuamos a compartilhar. A família que emergiu da nossa perda não é a que eu esperava ter, mas é construída sobre uma base de cuidado e respeito genuínos, mais forte por ter sido testada. Se você já sofreu traição familiar durante o luto, ou teve que se defender contra aqueles que deveriam tê-lo apoiado, espero que nossa história o lembre de que você não está sozinho. Às vezes, os limites mais difíceis de estabelecer são com as pessoas que aprendemos a vida toda a aceitar. Mas proteger a si mesmo e a quem depende de você não é egoísmo, é necessidade. Compartilhe suas experiências nos comentários se se sentir confortável. Curta e inscreva-se, se esta história ressoou com você, e lembre-se de que família é definida por amor e respeito, não apenas por laços de sangue. Obrigado por ouvir nossa jornada e desejo a você força para honrar seu próprio valor em todos os seus relacionamentos.